Shalom, meus queridos irmãos, a paz e a graça do Senhor. Falamos aqui de Lajinha, Minas, Sul Capixaba, Leste Mineiro, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Tem essa logomarca aqui do Candelabro, Menorá ou Castiçal. Eu sou o diretor e fundador, pastor Ilmar Satemeri Keller Kaiser. Tem vários cursos de teologia, mestrado e doutorado e muitos outros cursos de graduação, várias pós-graduações, mas ainda nada sei. Considero tudo como esterco para a glória do nome do Senhor Jesus. Estamos estudando a Evegese 2, segunda fase da Evegese, no curso intermediário, que é um curso mais voltado para liderança, para líderes. Na aula passada vimos os princípios importantes da Evegese e da hermenêutica. Hoje veremos os erros da exegese, nessa terceira aula. Importância: a frequência dos erros exegéticos leva-nos a estudá-los para que não venhamos a cometê-los. Ao interpretarmos a Bíblia, estamos lidando com o pensamento de Deus, por isso é muito séria a exegese. Cavar e buscar o que o autor está querendo dizer naquele dia, naquela época, naquele lugar, naquele momento, é muito perigoso nós tentarmos colocar palavras na boca do autor. Cuidado com o estudo dos erros. Ao criticarmos, criticar aqui não é ficar falando mal dos outros, criticar aqui é pesquisar, é levantar, é analisar de modo imparcial o texto para que não tenhamos dúvidas sobre ele. Principais erros agora, os erros primeiros de vocábulos. Um dos erros de vocábulo é o erro de radical. É um dos erros mais comuns. Muitos pensam que sempre pode extrair o significado etimológico pela raiz ou raízes de uma palavra, podendo cair em um absurdo linguístico. Por exemplo, a origem da palavra inglesa nice, agradável, e da latina nescius, ignorante. Pode parecer que uma coisa é igual, parecido tão igual, mas é denorex, parece, mas não é. Portanto, nem sempre podemos definir o significado da palavra pelo seu radical. Outro erro de vocábulo, anacronismo semântico. O que é isso? Um significado recente de uma palavra não pode ser transportado para um texto antigo. Então, você pega alguma coisa que ela significa hoje, no século XXI, e quer pegar esse sentido dessa palavra levando lá para o século I da era cristã, quando foram escritos o Novo Testamento. Então, é muito perigoso isso aí. A palavra tem que ser entendida na época que ela foi escrita. Por isso, para estudar o grego no Novo Testamento, você usa muitos clássicos gregos. O grego foi escrito na linguagem koiné, que é a linguagem popular. Mas a gente, ao estudar o grego do Novo Testamento, tem que procurar os clássicos, o grego clássico, para saber a origem da palavra. Outro erro de vocábulo é o erro semântica antiquada. Nesse caso, o exegeta consegue um significado de uma palavra no tempo em que foi escrita, mas seu significado não é mais encontrado no campo semântico da palavra. Parece que aquela palavra sumiu, a palavra extinguiu. Acabou, ninguém mais, caiu em desuso. Então, nesse caso, por exemplo, a palavra pedagogo, antigamente, significava um escravo e conduzia a criança para a escola. Hoje em dia é o contrário, hoje em dia o pedagogo é o professor. Então, é preciso discernir isso aí. Outro erro de vocábulo é o significado desconhecidos ou improváveis. A palavra grega kefa, cabeça, ela é cabeça, mas aqui interpreta metaforicamente como fonte ou origem, o que é passivo de mais uma tradução além do incerto. O sentido de liderança, autoridade, encaixa-se bem melhor. Então, cefa, às vezes, cabeça. Pode dizer um líder, encaixa melhor do que falar fonte ou origem. Mas se fizermos um exame minucioso, podemos verificar que, às vezes, não tem como sustentar determinado tipo de tradução se você expandir muito o vocábulo, se você começar a abrir muito. Claro que a gente sabe que o texto bíblico escolheu uma coisa só, Você pega uma palavra, por exemplo, tetelestai, que é a palavra que Jesus disse na cruz, na hora que ele disse, está consumado. Aquela palavra tem 8 significados. Está iniciado, concluído, acabou, encerrou, pagou. É tanta coisa que ela significa, mas você tinha que colocar num vocábulo só no Novo Testamento. Você não tem como colocar todos os vocábulos que eram usados naquela palavra, naquele tempo para hoje. Tem que fazer a opção. E aí escolher está consumado, que é uma das opções de tetelestai. Outro último erro, chamado erros de vocábulos, é o mau uso do material de apoio. O exegeta deve ser crítico, inclusive do material que ele usa para apoiar a sua exegese, não aceitando simplesmente uma definição de um léxico qualquer, sem antes analisar se é coerente. O exegeta tem que ter várias coisas, tem que ter vários léxicos, tem que ter várias versões, vários manuais, várias gramáticas, vários comentários, vários dicionários, várias concordâncias. Não pode se ater um só autor. Outros erros gramaticais. Primeiro, mais famoso, erro gramatical do tempo verbal.
A língua grega e a língua hebraica tem alguns tempos que não temos nós aqui hoje. Hoje é o tempo passado, pretérito, né, perfeito, futuro, indicativo, mais que perfeito, e assim vai, subjuntivo, indicativo. Naquele tempo não tinha tanto tipo de verbo, por exemplo, nas questões da classe gramatical verbal, não havia tanta maneira, era mais reduzido, mais concentrado o tempo. Então você tem um tempo, por exemplo, chamado aoristo, que não tem esse tempo aqui no português, não se acha na língua nossa aqui. Como é que vamos definir esse tempo? Então é preciso entender que esse tempo verbal não indica mais que uma ação em si, sem especificar se a ação é passada, futura, completa, repetida, etc. O aorista é um tipo de um tempo que não para, continua acontecendo, ele não se exaure, não se extingue. Ele é um tempo que a ação dele está sendo feita ainda. Então, lá no caso de Ananias e Safira, né? Quando lembra que a Safira caiu aos pés de Pedro, o contexto nos mostra que é isso mesmo, ocorreu naquele tempo, caiu imediatamente, não ficou caindo. Mas você pega lá no outro texto de João, aquele que vier a mim de modo nenhum lançarei fora, ali também nós temos aoristo, e quer dizer aquele que está vindo, aquele que vem a mim, no caso ali é o que está vindo, que vem e continua vindo. Então, tem determinados significados, é preciso examinar com muito cuidado. Outra coisa é a voz média, existe essa voz média nos tempos antigos, no grego, por exemplo, o hebraico nós temos um tempo, né? Kaal, Piel e Fio, é o que ativo que pratica a ação, que recebe a ação, que ele mesmo faz a ação. Ele se viu no espelho, é um tempo chamado Hitpael, ele mesmo é reflexiva, né? Nós não temos isso aqui na língua portuguesa. Então a voz média, ela é muito perigosa, porque é muito comum supor que toda vez que ela ocorrer a voz média no grego, sugere que o sujeito age por si só. Isso tem sido usado para sustentar a doutrina particular. Você pode criar doutrina em cima disso aí. Há, por exemplo, quem sustente a voz média de pausontai, em 1 Coríntios 13, 8, para afirmar que as vindas profecias acabaram por si, sóis depois de se cumprir suas funções naquele tempo, e que hoje não há razão para o uso de línguas. Né? Os tradicionais pegam esse tempo verbal aqui médio, de 1 Coríntios 13, 8, baseado nele, acha que já acabou, extinguiu. Então é preciso ter muito cuidado para se levantar e criticar e fazer exegese desses termos para não se cair em contradições. Outra coisa é a sintaxe. O que é sintaxe? É a posição na ordem. Taxe quer dizer ordem. Posição conjunta. Sim é igual. É sinótica, mesma visão. Sintaxe, a mesma ordem. Então a sintaxe não é morfologia. Sintaxe, análise sintática, é a análise da palavra, que posição que ela assume naquela frase. Então, o cachorro viu o carro. O cachorro é o quê? Morfologicamente, substantivo. Viu é o verbo, o carro é o substantivo. Mas ali pode ser objeto direto, qual a posição? O substantivo virou o quê? Sujeito, praticou a ação. Então é preciso separar isso. É errado pensar que pelo simples fato de o texto grego possuir um artigo, a tradução também deve possuí-lo. Essas línguas não têm artigo definido. O grego não possui artigo indefinido. Só tem um artigo definido, rho, por exemplo. Então, o seu artigo possui funções diferentes, tanto do artigo definido como do artigo indefinido. Então, é perigoso o camarada exegeta sair colocando coisas na cabeça do autor que não tinha isso. Naquele tempo, naquela data, naquele tempo, naquela escola, naquele grego usado naquele dia, não tinha essa distinção de saber se o artigo, se não colocasse, era indefinido. Se aparecesse, era definido. Às vezes, não. Naquele caso de Paulo, né, naquela pitonisa lá, naquela moça adivinhadora, ela saiu atrás de Paulo dizendo: esse homem é um santo amigo, vos anuncia um caminho de salvação. Ali não anunciou o caminho de salvação, anuncia um, porque ela estava falando mentira, ela blasfema atrás de Paulo. Por isso ele parou e repreendeu e expulsou o espírito maligno dela. Erros lógicos, outro tipo de erro lógicos. O mau uso da analogia tem levado a muitos erros de interpretação. Você pode fazer analogia. Analogia o que é? Aquela coisa. Os carros de bombeiro são vermelhos e tem 4 rodas e 8 homens. 4 mais 8 são 12. 12 polegadas faz um regente. Um regente é a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth viaja os 7 mares. Os 7 mares tem peixe. Os peixes têm barbatanas. Os finlandeses odeiam os russos são vermelhos. Os carros de bombeiro são russos porque os russos são vermelhos. Porque o carro de bombeiro é vermelho e o russo é vermelho. Então isso é a tal de dedução. Muito perigoso, né? Erro lógico de interpretação alegórica. Erro lógico de semelhança. Você tem também, no caso aí, nem sempre quando duas coisas são semelhantes, em certos aspectos, o são em todos os aspectos.
Por exemplo, o erro baseado em Gálatas 3:28, para afirmar que não havia distinção entre homem e mulher, então não podemos proibir as mulheres de pregar, ensinar e celebrar a Santa Ceia. Paulo falava para Coríntios que havia um problema central no porto de Corinto com as mulheres, que rapavam a cabeça. E Paulo dá as orientações específicas para Coríntios. Não fala disso para Gálatas, para Efésios, para Filipenses, para Colossenses, para Tessalonicenses, fala para ninguém, só em Coríntios, então se aplica para os coríntios. Uso inadequado de silogismo, você não pode fazer isso, né? Os 7 homens escolhidos eram diáconos, premissa não declarada. Alguns dos homens mencionados em Atos falavam publicamente e batizavam, né? Filipe era diácono e pregava e batizava e falava. Aí você vai pegar agora a premissa e dizer então, todos então os diáconos batizavam, ou todos pregavam. É preciso separar essas coisas. Confusão de cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a visão do mundo, a visão do todo. E a visão individual sua é diferente. É preciso separar isso, acreditar que na experiência de interpretação individual da realidade de uma pessoa, você possa interpretar todas as pessoas. Não pode misturar visão geral com visão particular. Inferência negativa, inferir é deduzir, é tirar alguma coisa de um dado que você tem em mãos. Nem sempre quando a proposição for verdadeira, significará necessariamente que uma inferência negativa a partir dessa posição seja verdadeira. Por exemplo, todo judeu ortodoxo crê em Moisés. O Sr. Smith não é um judeu ortodoxo. Portanto, o Sr. Smith não crê em Moisés. Isso aí é uma inferência. Tem inferências injustificadas, que é desencadear uma ideia, conceito ou experiência a partir da palavra ou ideia que não tem relação direta com o texto em questão, né? Analogia inadequada é um erro de supor que determinada analogia esclarece um texto ou um tema, quando na verdade ela é comprovadamente inadequada ou imprópria para aquele caso, né? Erros históricos e pressupostos. Últimos erros, vamos estudar aqui. Erros históricos e pressupostos. Primeiro, reconstrução livre da história. É errado enfatizar a reconstrução histórica especulativa dos judeus e dos cristãos do primeiro século na interpretação dos documentos do Novo Testamento. Você não pode pegar aquilo que aconteceu no Novo Testamento, que foi poucos escritos nós temos em mãos, né, de poucas pessoas. Mateus era autógrafo, viu Jesus, era discípulo de Jesus. Marcos já não era discípulo, era co-discípulo. Lucas nem discípulo era, escreveu depois. Mateus, João era discípulo. Então você tem 2 que eram discípulos e 2 que não eram. E daquilo ali, daqueles fatos que eles narraram, você extrapolar e criar um cenário de como era a Judéia naqueles dias. É o contrário. Tem que procurar a Judéia histórica, geográfica, para enquadrar dentro desses textos aqui. Tem erros de causalidade. Por exemplo, o erro mais comum é afirmar que se um evento qualquer aconteceu depois de um outro evento, então é porque ele ocorreu por causa daquele evento. Não pode dizer isso. Concatenar, amarrar, né? Colocar em sequência hierárquica textos. Se depois que Jesus expulsou o gadareno, ele chegou em Cafarnaum e curou um leproso, então isso tem uma coisa a ver. Às vezes não tem. São fatos que foram condensados, amarrados, mas não necessariamente em sequência. E por último, os erros aqui, o erro por falta de distanciamento do processo de interpretação. É a transferência de uma teologia pessoal para o texto. É o que eu disse agora há pouco, tentar colocar a ideia do sujeito que está interpretando, que está fazendo exegese, na cabeça do autor. O autor não viu aquilo, nem sabia daquilo. Fica na paz, tchau, tchau.